começarmos, queria apenas pedir que aqueles que ainda não se lembraram, por favor, desliguem os telemóveis. Aquelas pessoas que deixaram as suas viaturas lá fora, por favor, tenham o cuidado de as ter deixado bem parqueadas, porque da última vez houve incidentes e a polícia teve que intervir, o que é sempre muito desagradável. Portanto, assegurem-se de que as viaturas ficaram bem parqueadas e que não estão a perturbar a vida de ninguém. É, na parte de baixo da via há um parque grande que é só atravessar a rua, também. E ainda outro aviso que vamos fazendo ao longo do dia, que é nas vossas pastinhas têm um questionário que no final do dia agradecemos que deixem connosco com os vossos comentários, com as sugestões que tiverem por convenientes. É uma forma de nos ajudarem a fazer o trabalho que vem sendo feito de maneira a satisfazer as expectativas daqueles que trabalham nesta causa, junto das crianças, junto dos jovens. Então, queremos fazê-lo da melhor forma e com a vossa ajuda será muito mais fácil. Então, hoje vamos falar de evangelização infantil-juvenil. Como vocês receberam antes e aqui podem ver, vamos começar amanhã com o Reinaldo Barros, depois será o Antero e depois o nosso convidado deste ano, que um acaso quis que partilhasse connosco a sua estadia, os últimos momentos da sua estadia entre nós. Ele fará a palestra a encerrar no final da manhã e depois segue diretamente para o avião. Portanto, ele fez questão de estar aqui connosco e é com muito prazer que o acolheremos no final da manhã. Divaldo Franco. Outro aviso é que as pessoas que não se inscreveram na hora do almoço terão que fazer a sua refeição na restauração aqui na Envolvente. As pessoas que se inscreveram terão a sua refeição à disposição no primeiro andar. Só têm é que fazer mesmo um almoço volante, ou seja, entram, pegam no volante e saem. Porque, a parte, as condições logísticas não permitem de outra forma, está bem? E agora, queria chamar, porque hoje vamos ter uma novidade. O Antero vai-nos dizer como é que devemos integrar e qual é a conveniência de integrarmos os jovens nas atividades da Casa Espírita. E nós começamos por dar o exemplo. Então, vou chamar para nos apresentar os locutores. Hoje só me vêm neste momento, a partir de agora eu vou estar à missa, então chamava a Maria Ribeiro. Maria, podes chegar aqui à frente para as pessoas te conhecerem? A Maria Santos, a Carlota vocês já conhecem, e estas meninas também, não é? E o Francisco. Serão eles que farão a apresentação dos trabalhos do dia durante o dia de hoje. Tudo aquilo que vocês precisarem, apoios, questões, etc., eles estão perfeitamente habilitados para vos auxiliar. E se não estiverem, pedem auxílio. Está bem? Portanto, meninos, bom trabalho. Francisco, agora é contigo, não é? Quer dizer, nós podemos ainda pedir ao Presidente para fazer a prece, não é? É conveniente, não é? Então.
iniciativas para que possamos reunir cada vez mais elementos para podermos pô-lo ao serviço dos jovens, pô-lo ao serviço dos jovens, vamos com certeza pô-lo ao serviço da doutrina, vamos pô-lo ao serviço de Kardec e de Jesus. E é para Jesus que dirigimos o nosso pensamento nestes momentos, pedindo-lhe primeiro de tudo a sua permissão para que a seu nome e a nome do Pai é que estejamos reunidos, pedindo que nos envolva na sua paz, no seu amor, que as suas energias nos ajudem a trilhar os nossos caminhos para que possamos continuar sempre na escala da evolução, tornando-nos pessoas de bem. Assim, Jesus amigo, pedindo a tua proteção e a proteção de todos os nossos amigos espirituais, pedindo o teu auxílio em favor de todos os presentes no plano físico, como todos aqueles no plano espiritual que nos acompanham. Jesus amigo, envolve-nos no teu amor e fica connosco ao longo desta jornada, protegendo a todos, intuindo-nos e orientando-nos. Sintamos sempre a tua presença, agora e sempre. Obrigado. Muito bom dia. Vamos então dar início ao primeiro trabalho da manhã. Familiares e educandos na Casa Espírita, por Reinaldo Barros, do Centro Espírita Luz Eterna. Bom dia a todos. Cabe-me recordá-los para o dia de hoje, que espero que seja bastante proveitoso, enriquecedor para todos nós. E, sobretudo, que as propostas e reflexões que aqui fizermos possam ser transpostas para a nossa atividade nos centros espíritas. Cabe-me a mim falar sobre familiares e educandos na Casa Espírita. E eu começaria por fazer uma pequena questão. O que é um centro espírita? E esta é a base da nossa reflexão para tudo aquilo que fazemos a seguir. Ele começa por ser um farol de amor e luz. É também um caminho para Deus. E dessa forma ela é uma força atrativa para todos aqueles espíritos que buscam o caminho, a verdade e a vida. Pode-se considerar que, por esse efeito, o centro espírita é atrator. Ele atrai a si. Ele é acolhedor, porque ele acolhe aqueles que chegam. Ele é integrador, porque aqueles que chegam passam a fazer parte desse movimento. Ele é agregador, porque se transforma num núcleo de forças, de vontades em torno do mesmo ideal. E ele é consolador, por todos os motivos de um centro espírita. Decorre daí que o centro espírita será necessariamente educador, vai educar-nos a todos, socializador, porque nos vai colocar em intercâmbio e interrelação uns com os outros, vai ser, em grande parte, regenerador do nosso mundo íntimo, vai ser grandemente moralizador, pela transformação que opera dentro de nós, vai ser promotor de mudanças e também, por consequência de tudo isto em cada um de nós, ele vai ser difusor de valores, de ideais e vai ser construtor de almas e construtor de futuros. Portanto, é uma tarefa grande para um espaço, às vezes, tão pequenino. Nele exercita, sobretudo, a lei de amor, justiça e caridade, que começa por cada um de nós na relação do seu próximo. Segue o convite de Jesus, que é amar ao seu próximo
como a si mesmo. E aí aplica-se a máxima do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Por isso, um centro espírita é um farol na noite. Atrai a si e lança em torno de si a luz da esperança e da consolação. E então fazemos a segunda pergunta. Quem é que busca o centro espírita? Todos nós já o buscamos e já o encontramos. Mas nem todos aqueles que o buscam e o encontram necessariamente se tornam espíritas. Identificamos nele duas grandes classes de espíritos. Aqueles que percorreram os trilhos do sofrimento físico e moral e que aí procuram aliviar as suas dores, compreender a causa dos seus dramas e encontrar respostas para a sua própria existência. E encontramos uma outra grande classe de espíritos, que são aqueles que procuram alargar os seus horizontes espirituais, dar um sentido útil e amplo à sua vida e que desejam, um sentido ideal, aprender a servir com Jesus. E, portanto, neste sentido, com estes que aqui chegam, que aportam ao centro, ele é um laboratório da vida. E aí se tecem laços de solidariedade e de fraternidade. Quem chega transporta consigo histórias, memórias, conflitos, anseios e, portanto, traz também consigo vínculos emocionais e afetivos. E então podemos concluir que quem chega ao centro espírita nunca chega sozinho. Chega com toda a sua história e todo o seu património e com todos os seus vínculos afetivos. E, portanto, chega com os seus amigos espirituais e chega também com os seus relacionamentos humanos. Terceira pergunta. Quem constitui um centro espírita? Uma ampla comunidade de espíritos, encarnados e desencarnados, agrupados por afinidades e interesses que são comuns, prosseguem os mesmos objetivos, trabalham em prol uns dos outros pelo seu progresso, estão sujeitos à lei de Deus, à reencarnação, e entre eles estabelece-se uma solidariedade que é recíproca entre um e outro lado da vida. E, portanto, gerações de espíritos encarnam, enquanto outras desencarnam. Ele é, e será sempre necessariamente, um espaço intergeracional. Ou seja, no centro espírita haverá sempre várias gerações. Umas que chegaram primeiro, outras que acabam de chegar. E esta intergeracionalidade é uma riqueza dentro do centro espírita. E, portanto, ele vai partilhar valores, princípios, experiências, conhecimentos e pretende abrir para todos eles caminhos de esperança para o futuro. E, neste sentido, aqui se integra o conceito de família. Família em sentido estrito e família em sentido alargado. Quarta pergunta. Onde se constituem as famílias? Se as famílias surgem na Terra, elas nascem no mundo espiritual. E as famílias são espíritos que caminham juntos, ao longo do tempo, num aprendizado constante. Assumem o dever e a responsabilidade na formação dos caráteres, na educação dos hábitos, no combate às imperfeições morais, aos vícios, na educação plena de todos. E, portanto, as famílias são promotoras de vida, de saúde, de bem-estar, solidariedade, de fraternidade, de amor. Elas são, inevitavelmente, a base da sociedade. E, por isso, o núcleo do centro espírita deve ser, e pode ser, considerado uma família. Se é necessário e benéfico para a família se espiritualize, mais importante dentro do centro espírita é que a família se espiritualize
espiritize. E daí a necessidade do Evangelho e da evangelização. Quinta pergunta. O que é a infância? É um tempo em que o espírito está receptivo e moldável para ser educado e formado para a vida. Está permeável a todos os estímulos. Tem curiosidade em saber. Deseja participar na vida em comum. Quer socializar. Deseja experimentar. E se a instrução é importante, fundamental é sempre o exemplo que recebe. E este é o processo educativo em ação. Então perguntamos a nós mesmos que memórias é que guardamos das nossas infâncias. Que momentos significativos é que vivemos com os nossos familiares? Que impressões e emoções nos acompanham por toda a vida desses momentos que vivemos na infância? Então isto implica refletir sobre o ponto essencial dos familiares e educandos no centro espírita. Pais e filhos devem conhecer-se, devem compreender-se, e para isso é necessário dialogar, interagir. É necessário que haja confiança, respeito, solidariedade. E aí estão todas as bases de um amor sólido. E só assim, desta maneira, se podem formar homens e mulheres socialmente equilibrados. Aquilo que o Evangelho nos apresenta como um homem bem, um verdadeiro cristão, ou seja, um bom espírita. Perguntamos então o que é que a evangelização não deve ser. O que é que lhes parece que a evangelização não deve ser? Um conjunto dogmático. Peço desculpa. Um conjunto dogmático. Um conjunto dogmático. Dogmas teóricos. Não deve ser só teoria Não. feita, acabada, que não deva ser refletida. Certo? Portanto, a evangelização deve ser ativa, prática, reflexiva. Chegar à razão das crianças. É um conhecimento, um saber que deve ser construído e partilhado. Simplificar de forma a chegar a simples. Ser adequado ao nível etário. O que é que a evangelização não deve ser? Não deve ser conhecida obrigar a haver uma cultura contrária àquela expressão de exigir que é dizer a liberdade ao lutando de se expressar. Ok. Ela deve colocar em aberto uma série de questões e ajudar a que o conhecimento, através das questões, seja construído por todos. Se possa, partindo de um determinado ponto, chegar a outro através da partilha. Para diante que se aprende que é bom e primeiro quem está aprendido. E aquilo Ok. O evangelizador deve ter a humildade de entender que também está num processo educativo. Não deve ser fragmentado, deve ter continuidade para que a criança consiga perceber O fio condutor desses ensinamentos. Ok. A evangelização não deve ser feita sem um planeamento prévio. Deve estar faseada para ter uma continuidade no tempo. Portanto, isso implica que haja preparação, planificação. O que é que a evangelização não deve ser? A evangelização não deve ser separada dos pais. Não deve ser separada dos pais. Ok. Pais e filhos estão num processo como família, através do tempo, de educação recíproca e com responsabilidades e deveres uns para com os outros.
Sobretudo, a evangelização não deve ser um depósito de crianças. As crianças não devem ser colocadas no centro para os pais terem disponibilidade de ir às compras. A evangelização não deve ser um ATL, como a natação, como o balé, ou outra coisa qualquer. E ela não serve apenas para tratar problemas de mediunidade. Porque temos uma criança que já correu 7 metros e agora fica aí para os tratam de ti. Também não é isso. Por isso, a família deve ser participativa na evangelização. Ninguém deve ficar à margem do Evangelho e do conhecimento doutrinário. Então, o que deve ser a evangelização? Ela deve ser, sobretudo, um compromisso com a doutrina espírita. E isto significa responsabilidade, significa transformação moral, significa conduta adequada. É um processo educativo, de reforma íntima, de compromisso com o bem, de identificação com Jesus. Porque o verdadeiro espírita será aquele que todos os dias se põe em causa e todos os dias procura ser hoje melhor do que ontem. E nisso coloca toda a sua vontade e todo o seu empenho. Por isso a evangelização deve ser encarada como um assunto sério. Então, como deve ser encarada a evangelização no centro espírita? É a pergunta que agora se faz. Parece-nos que deve ter a dignidade e a importância equivalentes à sua função. E isto quer dizer que ela deve ter um tempo, um espaço próprios. Deve ter evangelizadores, que no ponto ideal devem ter perfil adequado, conhecimentos doutrinários, devem ser portadores de valores morais, devem ter aptidões naturais para a tarefa, devem ter formação pedagógica, etc. E isto constrói-se com o tempo. É uma tarefa que o Centro Espírita deve abraçar com toda a seriedade, pensando no futuro. E, portanto, como assunto sério, ela deve ter os recursos construídos a partir da codificação e das obras complementares, adequados à faixa etária, com objetivos, conteúdos, atividades adequados, com uma planificação coerente. E para isso deve ter recursos materiais e didáticos próprios. E felizmente os recursos didáticos e pedagógicos já existem. E felizmente também a Federação Espírita Portuguesa está a criar novos materiais pedagógicos para facilitar o trabalho dos evangelizadores, promover o sucesso da evangelização. E então, como integrar familiares e educandos na casa espírita? Aí o Centro Espírita deve ter um papel ativo. Não deve estar à espera que aconteça. Deve preparar. Porque todos nós somos família e todos nós temos família. E todos existimos em família. E, portanto, respeitados os objetivos da evangelização, é possível fortalecer os laços da família. E como é que se fortalecem os laços da família num centro espírita? Planificando, refletindo, pondo em causa, estabelecendo pontes, vendo até que ponto o centro espírita não deve ser um local fechado à comunidade, ao mundo onde existe, mas um espaço aberto, dialogante, onde se respira a vida, onde se reflete sobre a vida, sobre a importância da vida, os objetivos da vida. Eu já estou a falar em vida, que é um sentido de educação muito mais geral. E, portanto, todas as atividades planeadas, elas têm sempre um objetivo pedagógico. Podemos ter atividades lúdicas e continuam a ser atividades
de caráter formativo, educativo, pedagógico. Uma peça de teatro é formativa, trabalha com emoções, papéis, histórias, criatividade. Pais e filhos podem desempenhar papéis diferentes, têm que ensaiar em conjunto, têm que compreender que papel estão a representar. Muitas vezes os filhos vão ser os pais e os pais vão ser os filhos. E questionam os seus próprios papéis diante da vida. Temos música, podemos programar sessões de cinema adequados, sobre os quais podemos refletir, a partir do qual podemos criar outras atividades. Podemos sair para o campo, para a natureza, e sair para a natureza tem também fins didáticos e pedagógicos. E para lá do piquenique apreciamos a natureza e falamos sobre a vida, sobre a criação. E ao lado destas atividades temos atividades que são lúdicas, mas também podem ter aspectos pedagógicos. E então isto permite a pais e filhos interagirem de outro modo que não a rotina do dia-a-dia. E isto é enriquecedor. E devemos entender que isto é importante. O centro espírita não deve ser mais uma rotina na rotina da família. Ou seja, se a rotina todos os dias é acordar, despachar, vai para a escola, depois buscar, vai dormir, vai estudar, vai para a escola, o centro espírita pode, deve refletir sobre isto e propiciar estes momentos de partilha. Porque os nossos filhos, ou todos os filhos praticamente, têm os seus pais como heróis, como símbolos. E às vezes é importante momentos comuns em que se fala da própria vida, da experiência da vida. Que o pai e a mãe não é aquele adulto que nós conhecemos já feito. O pai e a mãe têm uma história. A história do pai e da mãe vem da história dos avós. A história dos avós, do pai e da mãe, são histórias que tiveram momentos altos, momentos baixos, crises, conflitos. E os pais e as mães são o resultado dessa experiência de vida, que pode ser partilhada e enriquecida. E que será sempre enriquecedora para a criança. Compreender porque o pai ou a mãe tem determinados valores, determinados comportamentos e atitudes que se justificam diante de uma existência já vivida. E então sobre isto refletir, sobre a caminhada que fazemos na vida maior, na vida para lá desta vida curta, da vida que já percorremos antes e que continuaremos a percorrer na eternidade. E pensar que nesses momentos altos e baixos a família esteve junta, se encontrou, se apoiou, e que foram os valores da família que construíram a oportunidade do sucesso diante da vida. São esses valores que devem ser cimentados e fortalecidos. Por isso, para lá das palavras, o exemplo é o que mais toca. E as crianças observam-nos com muita atenção. Copiam tudo aquilo que fazemos e dizemos. E, portanto, estão a aprender de uma forma informal. E nós estamos a ser permanentemente observados, avaliados. E isto implica haver uma coerência entre aquilo que ensinamos e aquilo que praticamos. E, portanto, essa experiência de vida visa potenciar um futuro de esperança, de paz, de harmonia. Que nos espiritualizemos, que nos realizemos e caminhemos em conjunto para Deus. Então estas são as grandes questões. É um currículo prático de vida
no dia a dia. Importa refletir sobre isto. Importa que os centros espíritas façam essa reflexão, que é importante. É o que eu tenho a dizer-vos. Obrigado. Um bom dia de trabalho.